Você sente o chão sob os pés, a cadeira onde está sentado. A cada movimento, o seu corpo se desloca por esse espaço. Você não pensa nisso, mas ele parece sólido e mutável. Você aprendeu a confiar nessa estabilidade. Mas o que aconteceria se o próprio espaço se movesse, se ele esticasse, encolhesse, vibrasse? Não as coisas dentro dele, mas o próprio palco da sua existência. Eu sou o narrador de O Código Galáctico e hoje nós vamos falar sobre a voz do universo. Um som tão profundo que você não o escuta com os ouvidos, mas sente com a própria estrutura do espaço. Durante séculos, a humanidade olhou para o céu. Apontamos telescópios para as luzes distantes. Vimos estrelas nascerem, galáxias se chocarem, quasares explodirem em brilho. Tudo isso é informação que viaja até nós na forma de luz, de radiação. O universo se comunicava com nossos olhos, com nossos rádios. Mas e se ele tivesse outro jeito de se expressar? Um jeito que não envolve luz, nem matéria, nem ondas eletromagnéticas? A ciência descobriu que o espaço não é um vazio silencioso. Ele tem voz, e nós estamos começando a ouvir. Você vive em uma estrutura que parece inabalável, mas que na verdade é como um tecido. E esse tecido pode ser dobrado, torcido, empurrado. Imagine que o universo é uma cama elástica. Quando algo pesado cai nela, a superfície se curva. Se dois objetos muito pesados, como buracos negros, caem e dançam um ao redor do outro antes de colidir, eles não apenas curvam essa cama elástica, eles a fazem vibrar. Ondas se espalham por toda a superfície. Essas vibrações são as ondas gravitacionais. Elas são minúsculas. São tão sutis que, ao passar por você, esticariam e comprimiriam o seu corpo por uma fração de um átomo. Você não sentiria nada. É um eco distante dos eventos mais violentos do cosmos. Uma colisão de buracos negros, a fusão de estrelas de nêutrons. Eventos que liberam energia inimaginável. Bilhões de vezes a energia do Sol. E essa energia, ao invés de luz, cria ondulações no próprio espaço-tempo. Porque nunca ouvimos isso antes. Porque o nosso universo é vasto e a distância atenua esses sons cósmicos. É como um trovão muito, muito distante. Você vê o relâmpago, mas o som é um sussurro quase inaudível. Essas ondas gravitacionais chegam até nós depois de milhões ou bilhões de anos-luz. Mas elas chegam. Elas trazem uma história, um tipo de informação que a luz não pode carregar. Uma história sobre o movimento do próprio espaço, como se o universo estivesse dançando. Mas como podemos ouvir algo que não é som? Como medimos uma ondulação no próprio espaço que é menor do que um átomo? Qual ferramenta seria capaz de tal proeza? A resposta está em uma observação que mudou tudo. A sua pergunta sobre como medimos uma ondulação menor que um átomo nos leva a uma tecnologia impressionante. Não é uma teoria, mas uma observação já confirmada. Interferômetros gigantes são a chave. Pense em um corredor enorme, com dois braços que se estendem por quilômetros. Imagine um feixe de luz dividido, que viaja por cada um desses braços e depois se encontra novamente. Se os braços têm exatamente o mesmo comprimento, o feixe de luz se comporta de um jeito previsível. Mas se um dos braços muda de comprimento, mesmo que por uma fração minúscula, o padrão de luz que se reencontra muda. É exatamente assim que funcionam os interferômetros de ondas gravitacionais, como o LIGO. Eles têm braços que chegam a 4 quilômetros de comprimento. E o objetivo é detectar uma variação de distância que pode ser menor que a largura de um átomo. Você consegue imaginar o nível de precisão necessário para algo assim? É como tentar medir o crescimento de um fio de cabelo a 1 bilhão de quilômetros de distância. Não estamos falando de uma medida simples. É uma observação de ponta da física moderna e o que esses instrumentos detectam.
As variações mínimas de distância causadas por eventos violentos no universo, buracos negros colidindo, estrelas de nêutrons se fundindo, esses são os momentos de maior turbulência no espaço-tempo. Uma colisão de buracos negros, por exemplo, é um evento tão cataclísmico que distorce a própria estrutura do espaço-tempo ao seu redor, enviando essas ondulações para fora, como as ondas em um lago após uma pedra cair. Essa é a explicação para a origem dessas ondas, sustentada por décadas de observações. Essas ondas chegam aos nossos detectores, esticando e comprimindo o espaço por onde a luz dos interferômetros passa. É um efeito real, uma deformação momentânea do próprio espaço que atravessa o nosso planeta e os nossos instrumentos. Não é um som que viaja pelo ar, porque no espaço não há ar. É uma alteração da geometria do universo que conseguimos sentir aqui na Terra. Essa detecção nos abriu uma janela completamente nova para o cosmos. Se você está intrigado com o que mais o universo esconde, considere se inscrever aqui no canal Código Galáctico. Deixe seu like se essa ideia te fez pensar e compartilhe com alguém que também busca respostas. Essa é a forma com que o universo se revela para nós, não apenas como uma imagem, mas como um movimento. O que esses detectores capturam são, de fato, as vibrações do próprio tecido do espaço-tempo. A sensibilidade destes instrumentos permite uma percepção inédita. O que chamamos de som do espaço não é, portanto, a vibração de partículas, como o som que você ouve aqui na Terra. É a tradução de uma mudança sutil na própria estrutura do espaço-tempo. Uma frequência que representa o esticar e o comprimir do seu universo. Pense no universo não como um palco fixo, mas como uma superfície elástica que treme com os eventos cósmicos mais grandiosos. Nós estamos começando a ouvir essas vibrações. Durante séculos, a humanidade olhou para o céu e viu estrelas, galáxias e nébulas. A luz sempre foi nossa principal testemunha do cosmos. Ela nos trouxe imagens e cores, revelando a beleza e a imensidão. Mas a luz tem seus limites. Ela não nos mostra a deformação do espaço. Agora abrimos uma nova porta. Com a detecção das ondas gravitacionais, não estamos mais apenas observando, estamos percebendo o universo de uma forma fundamentalmente diferente. Não é só o que vemos, mas o que sentimos, e mesmo que seja uma sensação traduzida em dados. É a própria geometria do cosmos dançando ao seu redor. Essa é a conclusão que este canal entrega. Durante séculos observamos o universo pela luz. Agora começamos a detectar o movimento do próprio espaço. Isso significa que o universo é muito mais dinâmico do que imaginávamos, que ele tem uma linguagem além do visível. Uma linguagem que fala através de seu próprio movimento. O universo é um corpo vivo em constante alteração e nós estamos desenvolvendo os sentidos para percebê-lo em sua totalidade. Podemos imaginar, então, que cada um de nós é um minúsculo sensor de um gigantesco observatório, capaz de sentir o que antes era imperceptível. Isso nos faz refletir. Se o espaço se deforma e essa deformação pode ser sentida, qual a próxima fronteira da nossa percepção? A ciência ainda não consegue responder totalmente, mas uma possibilidade seria que a própria realidade que você percebe agora, a solidez das coisas, a passagem do tempo, é um reflexo dessas interações e movimentos do espaço-tempo. O Código Galáctico interpreta isso como uma lembrança de que nossa percepção do universo está em constante evolução e a cada nova ferramenta um véu é levantado.
Você acredita que a nossa consciência poderia se beneficiar ao entender o universo por essa nova dimensão, além da luz, ou as ondas gravitacionais são apenas um dado físico a mais? Se você está intrigado com o que mais o universo esconde, inscreva-se no canal para continuar essa jornada. Um vídeo novo a cada 3 horas aqui para você ter sempre conteúdo novo. No próximo episódio, vamos investigar por que uma colher de chá deste material seria pesada